Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa segunda-feira, começando uma das piores semanas da história do Vasco, depois de tudo que aconteceu ontem em São Januário. Acabou! O Vasco tinha 1% de chance, mas ontem, com a goleada sofrida para o Botafogo por 4-0, já não tem mais chance de disputar a Série A no ano que vem. O gigante da colina, que todo mundo chama, tetracampeão brasileiro, 3 vezes campeão sul-americano, campeão da Copa do Brasil e diversos outros títulos, centenas de outros títulos, vai disputar em 2022 mais uma vez a Série B, a quinta da sua história. Parabéns, presidente Jorge Salgado. Parabéns para toda a sua diretoria e parabéns também para quem montou esse elenco, o gerente de futebol Alexandre Pássaro, que tem contrato com o clube até o final de 2022. E ele, em seu grande conhecimento, nas suas palavras bonitas, deixou o cargo à disposição do presidente Jorge Salgado na coletiva após a partida. Agora, eu não quero ser parte do problema, Lucas. E eu já disse isso algumas vezes ao presidente, etc. Até o último jogo, que é o jogo do Londrina, eu não abro mão de estar com os nossos atletas, com a nossa comissão técnica, com o nosso treinador e com as pessoas que querem o bem desse projeto. Isso eu não abro mão de forma alguma e nem combinaria comigo. Agora, a partir disso, se o entendimento for, e não digo nem o entendimento do presidente ou de qualquer outro, mas o entendimento até meu de que os projetos estão se distanciando, né, o meu e o do Vasco, ao invés de se convergir, se tudo isso que o Vasco vive hoje, essa situação que o Vasco chegou, o momento que ele vivia o ano passado, vivia o outro ano, vivia quantas e quantas vezes nesses últimos anos, se estes problemas, a solução estiver na minha saída, eu sou o primeiro a renunciar do meu ano que vem, renunciar do meu contrato, renunciar do salário, renunciar da multa. Isso é uma coisa que eu já disse ao Jorge Salgado. Se a gente entender até 31 de dezembro que existe um interesse de uma continuidade no projeto que a gente tem, pode ser que a gente pense junto. Se não houver, eu sou o primeiro a ser humilde, a reconhecer todos os erros, Lucas, eu acho que a vida é isso, né? A minha, a tua, a dos outros jornalistas, a reconhecer todos os erros e abrir mão de qualquer papel, de qualquer multa, de qualquer salário, de qualquer condição até familiar da minha família que veio para cá, para que o Vasco suba, para que o Vasco esteja onde o Vasco deve estar. Então, em nenhum momento você me viu e nem vai me ver preocupado comigo, mas sempre preocupado com o Vasco. E mesmo com toda a sua empáfia nessa resposta, depois de tudo o que aconteceu, esse vexame do Vasco em continuar na Série B, ele, por enquanto, continua no cargo, pelo menos oficialmente até agora. Alexandre Pássaro ainda é o executivo de futebol do Vasco. E aí eu perguntei no final dessa coletiva também ao técnico Fernando Diniz se o elenco do Vasco não foi mal montado, até porque ontem era um grande exemplo disso. O Vasco não ia poder contar com o Riquelme, lateral esquerdo, que veio da base para ser titular já com o Fernando Diniz, um lateral de perna esquerda, mas aí jogou o Zeca, que era o titular da posição, mas ele é destro. E não tinha um reserva para o Zeca no banco, mesmo o Zeca fazendo várias bobagens, inclusive erros graves na partida de ontem, ele jogou os 90 minutos. E aí, Fernando Diniz, esse elenco não foi mal montado para a Série B? Qual é a sua opinião? Então, depois que as coisas acontecem, a gente fica conjecturando. Eu falei desde o início, quando eu cheguei aqui, que o elenco do Vasco ele foi muito bem montado. A gente tem que fazer a análise, quem está fazendo a crítica agora, quando foi montado lá atrás, no começo. E para o mundo do futebol, eu não estava aqui, o elenco do Vasco era um elenco que foi montado e a perspectiva de todo mundo que estava no meio do futebol é que o Vasco ia subir com o elenco que montou, era o principal favorito. Então isso sugere que o elenco foi bem montado, que o trabalho foi bem feito. Só que isso não tem, o futebol não tem certeza, as coisas infelizmente não aconteceram. Eu cheguei aqui e a gente tinha chance de subir. Então a gente está falando do Riquelme que estava aqui, o Zeca, embora ele seja destro, ele jogou e se destacou e foi para a seleção como lateral esquerdo, na seleção olímpica, foi campeão olímpico como lateral esquerdo. E nós tínhamos 2 laterais direitos, então tinha o Zeca e o Riquelme, e tinha o Tenório e o Léo Matos.
Eu procurei colocar os melhores jogadores. Se tivesse 2 canhotos, como eu achei que a zaga, nesse momento, com a saída do Miranda, tinha que ser montada com 2 canhotos. Tinha jogador desses para botar. A gente podia subir o moleque da base para jogar, mas o Zeca veio para jogar de lateral esquerdo e o reserva do Zeca seria o Riquelme. Eu achei que os 2 tinham que ser titulares nesse momento que eu estava aqui. Então eu coloquei um lateral esquerdo com o pé canhoto, que é o Riquelme, e trouxe o Zeca aqui para a lateral direita. Então não foi o natural, talvez fossem os outros treinadores que passaram aqui, era manter o Zeca na lateral esquerda e talvez manter o Léo Matos como titular. Então eu fiz essa mudança, mas não é porque o elenco foi mal montado, absolutamente. Acho que tinha 2 laterais direitos, um da base, o Tenório, e o Léo Matos jogando. Do outro lado tinha um mais experiente, que era o Zeca, e um jovem, que era o Riquelme, e tinha peças de todos os setores, se você falar, tinha peças do time, não é... Depois que as coisas acontecem, a gente acaba querendo achar muito culpado. A gente tem que corrigir, porque foi insuficiente. Todo mundo errou. Eu cheguei, tenho minha contribuição, que eu errei também, junto com todo mundo, e à frente é procurar ver aquilo que teve de acerto e corrigir aquilo que deu errado. Quem tem que responder sobre o elenco é o responsável por ele, o gerente Alexandre Pássaro. E pasmem, torcedor, ele acredita que teve acertos, mesmo tendo alguns erros, segundo ele. Confere só. Eu acho que tiveram muitos erros, Baltar, assim como acertos também. Isso é uma coisa clara e que naturalmente, quando se analisa a montagem do elenco, vamos dizer assim, se tem que falar nomes, e aqui eu não vou expor absolutamente ninguém. Absolutamente. Agora, eu, Baltar, assim, como a pergunta foi muito diretamente a mim, eu não sei ser diferente. Entendeu, Baltar? Assim, é o que eu acredito, são as coisas que eu acredito, e o mesmo trabalho que eu fiz aqui esse ano, né, que eu sigo fazendo, é o mesmo trabalho de 1 ano atrás, onde o São Paulo, onde eu estava, o Diniz também, liderava o campeonato com 10 pontos na frente, estava na semifinal da Copa do Brasil. É o mesmo trabalho que em 2018 liderou praticamente um turno do Campeonato Brasileiro. É o mesmo trabalho que levou o São Paulo à final do Campeonato Paulista depois de não sei quantos anos, 2019, enfim. Então, esse trabalho é o que eu sei fazer. E esse trabalho me trouxe até aqui, né? E caso eu entenda daqui até dia 31 de dezembro que esta minha forma de trabalhar é um problema para o Vasco, é parte do problema do Vasco e não parte da solução, como eu disse ao Pedrosa, o problema está solucionado. O problema está completamente solucionado. Se for este o problema está solucionado. Porque, de fato, eu não sei diferente. Eu sei melhorar, eu sei aprender. Eu sei errar e aprender, acertar e aprender. Eu acho que é isso que me trouxe até aqui. E hoje, né, com esse fracasso do Vasco não conseguir subir a primeira divisão, né, nesse projeto que a gente pegou aqui, eu sou um profissional muito melhor do que eu era 1 ano atrás, quando o São Paulo liderava o Campeonato Brasileiro com 10 pontos na frente. Então, eu tenho a tranquilidade e a certeza de que a gente vai andar para frente, que o Vasco vai andar para frente, que eu vou andar para frente, que o Diniz vai andar para frente. Agora, talvez, em alguns momentos, se assim eu entender, talvez não juntos, mas isso é uma questão, acho que para mim, que eu vou evoluindo cada dia. Amanhã, depois de amanhã, na quarta-feira, pós-jogo do Vitória, eu vou ser um profissional melhor do que eu tô sendo hoje e assim por diante. Eu acho que esse é assim como deve ser com todos vocês também. Só mesmo as delícias da Casa Fritz para deixar a gente um pouquinho mais tranquilo. Mas agora, nesse Bom Dia Gigante, tapete vermelho, chega ele, Flávio Dias, com muitas informações importantes. Confere, fique aí tranquilo, porque agora vai ter muita informação para você ligado aqui no Bom Dia Gigante. Conta pra gente, Flávio. Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia a todos ligados aqui no Bom Dia Gigante, no canal Atenção Vascaínos. Emerson, o momento é um momento muito difícil, é um momento muito complicado. Eu tive a oportunidade, logo depois da nossa
pós-live, depois do jogo de ontem, de ouvir a entrevista coletiva inteira, tanto do executivo de futebol do Vasco, Alexandre Pássaro, como do técnico Fernando Diniz. Algumas coisas precisam ser colocadas claramente aqui em relação à postura de ambos. Fernando Diniz pegou o barco andando, tentou implementar uma maneira de jogar, uma maneira de ser, e que acabou dando certo em alguns momentos, mas talvez pela fragilidade do elenco, o time acabou não conseguindo manter uma sequência. Até por questão principalmente física do seu principal jogador, o Nenê, jogador de 40 anos de idade, mas que foi muito bem. Talvez sem o Nenê o Vasco talvez não conseguisse chegar a esse ponto de ainda estar brigando faltando 5 rodadas. Sem o Nenê, talvez o Vasco já tivesse sido afastado dessa disputa de forma ainda mais vergonhosa há muito mais tempo. Mas Diniz, acho que só se equivoca, mas faz isso muito mais por questão política, é claro. Diz que o elenco foi muito bem montado, o que particularmente eu discordo, mas de qualquer maneira é um treinador que precisa ser estudado. Se vale tê-lo para ano que vem, para montagem de um grupo, não pela capacidade dele de montar grupos, mas sim pela maneira de jogar. Não se sabe se é capaz para o Vasco ter chance de investimento para contratar jogadores certos para aquilo que o Diniz pensa como futebol. Se o Vasco não precisaria de uma variação, de uma mudança maior. Mas é algo a ser discutido. Fernando Diniz provavelmente vai ficar no Vasco se o Alexandre Pássaro continuar. Mas o presidente Jorge Salgado tem a convicção de que Alexandre Pássaro é um profissional que está fazendo um bom trabalho no departamento de futebol. E mesmo sob muita pressão, e sim, essa informação é verdadeira, pressão geral, ontem mesmo depois do jogo eu recebi várias mensagens de inclusive vice-presidentes, diretores, conselheiros, pessoas que não estão satisfeitas com aquilo que está acontecendo e, óbvio, ninguém está feliz, até eles lá dentro, porque isso eu ouvi na entrevista coletiva. Desde que sejam grandes atores, ao contrário disso, não estão satisfeitos. Pássaro falou várias vezes na palavra fracasso. E é um fracasso, um desastre. É a maior vergonha da história esportiva do Vasco. Pelo presidente Jorge Salgado, ele não vai afastar Alexandre Pássaro. Provavelmente não vai. Pássaro tem contrato com o Vasco até o ano que vem, até final do ano que vem, e ele também falou isso na coletiva. Porém, Alexandre Pássaro também deixou claro que se ele tiver que sair, não vai cobrar multa, não vai ter rescisão, absolutamente nada. E olha, ao que parece, é o que se espera, que terminado o Campeonato Brasileiro, Alexandre Pássaro peça para sair, porque se depender do presidente Jorge Salgado, ele não vai demitir o executivo, vai manter Alexandre Pássaro. Mas, volto a dizer, o Vasco é um clube diferente, é um clube de colônia, é um clube de força política e que está tendo uma pressão muito grande para que eles possam tomar a direção, quando eu digo eles, uma decisão em relação ao departamento de futebol. Porque o insucesso, o fracasso do futebol respinga em todo o clube. Então, nesse momento, a informação que eu tenho é essa. Do presidente Jorge Salgado, dificilmente vai acontecer a demissão do Alexandre Pássaro. Não vai acontecer. Volto a dizer, Salgado vê no Alexandre Pássaro um profissional que fez o futebol do Vasco evoluir como empresa, como gerenciamento. O campo não deu certo, o campo não deu certo. Há uma possibilidade, sim, e muito se comentou isso nos bastidores, do Fernando Praz, que esteve sábado no CT, que esteve no jogo ontem, que o Fernando Praz possa estar junto na comissão técnica. Mas a dúvida é, com que autoridade? Para fazer o quê? De que forma Fernando Praz seria importante dentro do vestiário do Vasco, por exemplo? Fernando Praz terminou de jogar recentemente, estudou, se formou, é uma pessoa de altíssimo nível, intelectual inclusive, mas tem que se saber qual é a função. Não estou dando a informação aqui de que o Praz foi contratado, mas nos bastidores se comenta a boca pequena de que o Fernando Praz está sim conversando para vir trabalhar. Uma informação que a gente deu aqui há alguns meses atrás e vocês devem se lembrar disso. Mas o Praz poderia ser um nome, poderia, mas não é nada
confirmado absolutamente. Então a primeira informação, Alexandre Pássaro não vai ser demitido pelo presidente, se depender do presidente, mas como a pressão é muito forte e o Pássaro está incomodado, pode ser que ele peça demissão, a não ser que ele, por vontade própria, ache que vai suportar a pressão, vai aguentar a pressão e ele permaneça. Praz poderia vir? Seria um nome, volto a dizer, de bastidores. Quanto a Germancano, José Constâncio, empresário do jogador, está no Rio, chegou na sexta-feira, viu o jogo, está hospedado na casa de Germancano e agora sim vai tratar, porque ele vai voltar para a Argentina, ele tem eleição na Argentina, quer votar, mas deve encontrar-se com Alexandre Pássaro para tentar já conversar alguma situação. A gente trouxe aqui na sexta-feira pessoas próximas a Germancano, disseram que o argentino está muito sentido, muito triste por ter passado 2 anos aqui, atingido bons níveis em relação a desempenho pessoal, mas de grupo, o que mais lhe convém não tá legal, não foi bem. Caiu um ano e não subiu no outro ano. Germancano pode até abrir mão de salário, pode até abrir mão daquilo que ganha, ganhar um pouco menos, fazer um contrato até de produtividade, podendo permanecer no Vasco no ano que vem, claro, desde que o Vasco possa e desde que o Vasco queira. E aí seria Cano e Nenê. Em cima desses 2 jogadores, um pouco da espinha dorsal. A situação do Castan também vai ser conversada, mas tudo que a gente colocar aqui vai ser mera especulação. Hoje a informação que eu tenho é exatamente essa. A situação de Alexandre Pássaro, dependendo do presidente Salgado, é permanência. Mas como a pressão é muito forte de conselheiros, da própria diretoria administrativa, grupos políticos que apoiaram o presidente Jorge Salgado, tudo isso pode pesar na decisão do Pássaro, que está muito incomodado com tudo isso. A informação é essa. Grande abraço, Emerson Rocha. Bom dia a todos. Logo mais a gente se vê na live. Tchau, turma. Valeu, Flávio Dias. Obrigado pelas informações. É isso. Só para confirmar novamente a informação que trouxe agora o Flávio Dias, o ex-goleiro do Vasco, Fernando Praz, visitou o clube, teve até no jogo de ontem, mas não tem nada entre Fernando Praz e Vasco. A gente conversou com ele, o Flávio mandou mensagem para o próprio Fernando Praz para perguntar sobre essa situação e ele desmentiu qualquer tipo de ligação dele com o Vasco nesse momento, então não há nenhum tipo de informação em relação ao Fernando Praz no Vasco, não tem essa informação, oficialmente ele não vai trabalhar no Vasco para o ano que vem. E aí eu fico aqui a minha pergunta para você, torcedor. O que vai ser desse Vasco? O que o Vasco deveria fazer de mudança? Eu quero saber a sua opinião. Eu não vou nem comentar aqui porque tudo foi dito no nosso pós-jogo. O card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha que tem que mudar no Vasco? Comenta aqui embaixo pra gente trocar uma ideia. Grande abraço, ótimo restante de segunda-feira. Hoje vai ter a nossa tradicional live de segunda-feira porque aqui a gente não vai parar de buscar informação, trazer todo o nosso trabalho, todo o nosso empenho para você que está aí do outro lado. Algumas pessoas criticam, outras pessoas elogiam. A gente vai manter aqui o trabalho que vem sendo feito, porque aqui a gente faz jornalismo esportivo com credibilidade, seriedade, é sempre aqui no canal Atenção Vascaínos. Mais uma vez, agradecer sempre a sua audiência e, claro, curta lá o nosso segundo canal, o Ave Mais, também que tivemos o nosso Acorda Vascaíno, que também tá bem bacana. Grande abraço, ótima segunda-feira, a gente se vê mais tarde na nossa tradicional live de segunda-feira, 7h30 da noite, aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, galera, tamo junto. E aí, aqueles pedidos de se inscrever, dar like e compartilhar, fica com vocês porque eu não tô nem cabeça com isso. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui!